Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sono em Prosa. Neste podcast, conversaremos sobre qualidade de vida, bem-estar, estilo de vida, negócios e, é claro, sobre o sono. Esse pilar tão essencial e muitas vezes esquecido no nosso dia a dia. Sou Mari Paiva, mãe, cristã, empresária e apaixonada por trazer consciências sobre a importância de dormir bem. E hoje a prosa está especial. Eu tenho uma convidada especialista em nutrição, comportamento alimentar e vamos conversar um pouquinho sobre os malefícios de uma noite mal dormida. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Ana Paula Vieira. Muito obrigada pelo convite, estou muito honrada e muito ansiosa de colocar essa conversa para todo mundo conhecer um pouquinho da nutrição, a importância da alimentação e do sono na nossa qualidade de vida. A Ana Paula é formada pela Univale, pós-graduada em nutrição clínica, funcional e também fitoterapia. Ana, para começarmos, com o pé direito, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre o sono ou uma noite mal dormida, o que ela afeta na nossa disposição, no nosso humor, né? Por que que dá tanta vontade de comer quando a gente tem uma noite mal dormida? Bom, o sono ele é extremamente importante, eu sempre falo nas consultas com os pacientes que ele é um dos pilares para a saúde e qualidade de vida, né? Então eu falo sempre que um pilar é a alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e um sono restaurador e de qualidade. Sim. Não basta só dormir. E uma noite mal dormida, e a gente não está falando sobre horas, poucas ou muitas horas de sono, mas nessa qualidade desse sono, realmente faz com que desregule o nosso eixo hormonal. E é um eixo hormonal que vai fazer com que a gente aumente o cortisol, que é o hormônio do estresse, nos gerando mais ansiedade, mais estresse, reduz o hormônio do bem-estar, que é o hormônio da serotonina, e nesse hormônio do bem-estar a gente então vai estar com o estresse aumentado, o bem-estar diminuído, fazendo com que a gente então tenha maior apetite. Porque também tem dois hormônios responsáveis que estão no controle de fome e apetite, que seria a grelina e a leptina. Então isso vai fazer com que a gente tenha mais vontade de comer, principalmente alimentos calóricos. Então uma noite mal dormida não vai fazer com que a gente queira comer peitinho de frango grelhado com saladinha verde. O corpo mesmo perde essa demanda calórica, fazendo com que a gente coma alimentos mais gordurosos, mais açucarados, mais carboidratos e farinhas brancas, né? Sim, para dar essa saciedade, para a gente ter, é como se o nosso cérebro, né, dissesse, ó, você já está saciado, tá tudo bem, mas na verdade não foi um alimento de qualidade, né? Não, porque realmente, e tem um ditado antigo que fala que o sono alimenta, e realmente alimenta. Sim. Então ali ele está faltando nessa desregulação do eixo, está faltando a questão hormonal, que o corpo não está se sentindo nutrido, não está se sentindo alimentado. Então, por isso que realmente acontece essa descompensação e a gente acaba comendo mais alimentos calóricos. Sim, e tem também a questão do doce, né? Eu percebo muito quando eu tenho uma noite mal dormida, eu acordo mais ansiosa, né? E muita vontade de comer mais doce. Isso é, de fato, principalmente para nós mulheres, que a gente já tem um paladar mais por carboidrato e principalmente por os doces. Então a gente vai sempre estar atacando a sobremesinha e principalmente o docinho, aquele cafezinho com bolo de tarde. E Ana, o que impacta, por exemplo, né? Muitas pessoas falam que a noite é um jantar leve, ajuda, né? A cafeína atrapalha. Qual refeição seria ideal para que a gente tenha uma noite de sono restauradora, né? Que acorde bem, né? Não tenha aquela sensação de estar empazinado, né? Com Desconforto, estofamento, assim, e isso acaba atrapalhando o sono, né? Sim. Qual a dica ou que você orienta, assim, para os teus pacientes quando estão num processo, né, de emagrecimento ou num processo de qualidade de vida, reeducação alimentar, o que você orienta para os seus pacientes? Porque o sono também é um pilar
né, com certeza, extremamente importante. nesse processo. Exatamente. Então, falando da questão de qualidade de vida como um todo, que vai impactar no objetivo do paciente, que geralmente é emagrecimento, o meu Sim. nicho, não existe uma refeição específica. Tudo na nutrição é um conjunto de fatores. Por isso que a gente fala desses pilares, né? Sim. E a combinação, então, é que vai fazer com que a gente tenha essa qualidade de sono. Então, eu acredito muito que a gente vai trabalhar esse sono restaurador já no nosso café da manhã. Sim. Então, um café da manhã rico com proteína, tem vários estudos falando, e não proteína exclusiva, né? Mas a combinação adequada de proteína e carboidrato, perfeita. Então, incluir ovos no café da manhã para os veganos, a gente tem as opções das leguminosas, do tofu. Então, esse café da manhã um pouco mais proteico, com esse grupo alimentar, vai fazer com que até de noite eu tenha um sono restaurador. Uma coisa bem importante que tu falou realmente é o jantar leve, né? Então, um jantar leve com proteína branca, porque ela é de mais fácil digestão, cedo, com legumes, também ajuda muito nesse processo. E incluir, obviamente, eu acho extremamente importante, fontes do complexo B. Então, é um grupo de nutrientes. Complexo B a gente encontra nos integrais, na aveia, né, no arroz integral. Magnésio é extremamente importante também incluir esse grupo alimentar, à base de um nutriente chamado L-triptofano, que vai aumentar aquela serotonina. Então, incluir na sua refeição, no seu lanche, até no café da manhã ou no seu lanche da tarde, como leite e seus derivados, é fonte de L-triptofano, o cacau, a banana. Então, por que não agora no inverno um mingau de aveia com cacau? De manhã pode ser uma vitamina também, ou fazer aquela famosa panquequinha de banana com cacau. Então, as atitudes a qual eu vou tomando ao longo do dia são bem interessantes para a gente ter esse sono de qualidade. E coroando tudo isso, uma das coisas que você falou que eu gosto muito de trabalhar, já que a minha pós em fitoterapia são chás. Então, as ervas estão aí, a gente está trabalhando com chás que vão estar trabalhando a sua ansiedade ao longo do dia e o seu relaxamento e digestibilidade noturno. Então, a gente pode estar trabalhando com cidreira, com camomila, com passiflora, que é o maracujá, tanto na forma do alimento quanto do chá. Então, esse conjunto de fatores, a gente tem esse resultado bem interessante. É muito importante, até a gente fala muito sobre isso quando a gente vai orientar sobre a higiene do sono, né? Sobre os chás que acalmam, os óleos essenciais também, né? Que trazem esse desacelerar para você de fato descansar, né? Exato. Porque às vezes descansar não é dormir, né? Perfeito. Você vai desacelerando para depois ter uma noite de sono revigorante, restauradora, né? Exatamente. E Ana, assim, dentro do teu consultório, né, quando algum paciente vai e também te relata sobre insônia, dentro da nutrição nós temos alguma ferramenta ou algum produto, né, que a gente possa auxiliar esses pacientes que tenham queixas de distúrbio do sono, para que possa ajudá-los, né, eles a terem um sono melhor ou a melhorar essa condição de insônia também? Você orienta? Tem dentro das tuas práticas? Na anamnese, no questionário que eu faço junto com o paciente, o sono sempre é algo realmente bem importante que eu converso com ele, porque não é só a questão de induzir sono, insônia. Às vezes a pessoa, ela consegue dormir, mas o que? Acorda muito durante a noite. Certo. Então, a partir dessas informações, se tem dificuldade de induzir sono, se acorda muito, se volta a dormir logo ou não, é que a gente consegue montar protocolos, ajudar com a suplementação na qualidade desse sono. Então, nem sempre é sobre prescrever melatonina ou algum outro suplemento. É trabalhar muito a base. Então, a base é uma higiene de sono de qualidade. Sim, dá trabalho, porque é mudança de hábito, mas tem que fazer a base fortalecida para gerar qualidade. Essa higiene do sono, essa parte de aromoterapia é fantástica, porque realmente ela é embasada com estudos comprovando dela,
O chá, só o fato de tu cheirar aquele chazinho assim, já trabalha na fitoterapia. Então a gente faz essa base juntando alimentação e vê qual a necessidade, sim, de suplementar ou não um GABA, uma melatonina, porque hoje em dia a melatonina ela é excelente, mas ela tá tão vulgarizada, digamos assim, Sim. que as pessoas estão tomando de forma errônea. E às vezes o problema dela de insônia não é isso. Sim. Então a gente estuda o paciente como um todo para ver qual é o tipo de dificuldade de distúrbio de sono dele e qual o caminho para a gente seguir para melhorar essa qualidade de sono. Sim. Muito legal até essa abordagem mais integrativa, né, Exato. de trazer outras ferramentas para dentro do teu consultório, da tua prática, para melhorar a condição do teu paciente, né. Exato. Porque o que você falou, mudança de hábito realmente é algo trabalhoso. É algo que a gente precisa trabalhar a nossa mentalidade, né, para depois seguir, né, fazendo ou uma dieta, atividade física, e ter uma alta performance, né, ter uma performance boa nisso tudo. Perfeito. Ana, e quais são os alimentos, assim, que a gente pode, englobar, né, ou colocar, inserir na nossa dieta diária, né, para que a gente tenha uma condição de sono melhor, um dia, né, porque você falou muito bem que começa de manhã, e realmente a nossa noite começa de manhã. Tudo que a gente vai fazer de manhã vai Determina impactar o dia, isso. né? Exatamente. E à noite. Sim. Então, o que, assim, você pode passar para nossa audiência, para quem está nos escutando, esse papo super super legal aqui, que a gente possa passar de forma prática, acessível, né, para que as pessoas possam usar nas suas casas, pequenos hábitos que eles possam fazer, que vão fazer, né, possam inserir ali no seu dia a dia, que possa fazer uma grande diferença lá na frente. Exatamente. A gente começa bem, como você falou, pelo café da manhã, e não necessariamente a gente tem que respeitar o nosso corpo, não necessariamente então acordar e já comer. Se você não tem fome ao acordar, tudo bem. Sim. 9 horas da manhã ainda é de manhã e você pode tomar o seu café da manhã. 10 horas pode ser o seu café da manhã. Então, respeitar muito essa individualidade, sim, e fazer esse combinado de juntar boas fontes proteicas com boas fontes de carboidratos integrais, para ter todos esses nutrientes que eu falei anteriormente, né? Hidratação é fundamental, porque o bom consumo de água, algumas vitaminas e minerais são absorvidos somente com a adequação de água diária, né? A atividade física sim é importante, porque um corpo em movimento ajuda nessa produção hormonal, então faz com que também a gente tenha uma noite uma noite de sono restauradora, né? Então é um celular, se a gente não usa ele o dia inteiro, de noite não precisa botar para carregar. Exato. Agora, se a gente usa o dia todo, né? Botou a máquina para funcionar, de noite a gente tem que ter essa conexão. Como a gente comentou, então, ali a questão da fitoterapia também eu acho super interessante. Eu sempre estou abordando ao longo do dia estratégias de chás com os meus pacientes, né? Sou apaixonada, e quando o paciente... Eu amo chá. Porque tem todo esse ritual do chá, né? Então vem essa questão da aromaterapia, desse momento de aconchego, tá muito ligado à ambiência, à higiene do sono, isso é super importante. O jantar cedo, né? E o jantar de qualidade, então não necessariamente você precisa jantar comida, né? Respeite o seu biotipo, o seu paladar, né? Então você pode sim fazer um lanche proteico super interessante, mas a carne vermelha de noite ela é extremamente pesada, ela leva até 12 horas de digestão. Sim. Então opte por proteínas brancas, né? Como ovos, peixe, o próprio frango. Então esse jantar até as 8 da noite, ele acaba sendo bem importante para ajudar na digestão. E se você jantar antes disso, por volta das 6 horas, aí sim faz uma ceia mais leve, como o kiwi, né? O kiwi, ele é um dos alimentos que ele tem a fitomelatonina. Então tem estudos mostrando que 2 kiwis da noite na nossa ceia ali é sensacional, porque ajuda toda essa questão do relaxamento, bem-estar e na regulação do eixo hormonal, para a gente ter uma noite de sono de qualidade e restauração.
Sim. E até quando a gente tem, né, faz uma boa alimentação, faz todas essas orientações nutricionais, né, que você traz, inclusive você é minha nutricionista também, e sempre a gente conversa ali, sobre o gerenciamento do estresse, que também está muito ligado ao sono, até uma qualidade de sono boa, né. Aí você sempre fala para mim, né: "Mari, a gente precisa regular, fazer um gerenciamento de estresse, ou cortisol, ou insulina". Aí você vem sempre, né, dando dicas e orientações, que possam trazer uma qualidade de vida, né, qualidade de saúde para mim. Como é que isso afeta, o gerenciamento de estresse na nossa rotina em si, na nossa saúde integral? E a gente está falando de nutrição, né, Uhum. que eu vejo sempre: "Ah, tá muito estressada, tá com cortisol lá em cima". Às vezes também, tem o metabolismo, é muito global, assim, É, né, se a gente mexe uma pecinha, todas as outras elas descarrega. são exatamente. Como é que você passa pra gente, assim, sobre isso, né, esse gerenciamento de estresse, o metabolismo, né, Uhum. acelerado ou desacelerado, né, baixa do metabolismo, para uma performance no emagrecimento, para quem está buscando emagrecer ou uma reeducação alimentar, como você traz as suas orientações ou práticas clínicas ali para os teus pacientes, né, para que a gente conheça um pouquinho sobre isso também, porque é bem específico, né. Sim. Eu sempre falo, e tu falou, teve uma fala ali bem importante dessa questão da integrativa, e realmente, assim, eu acredito muito nisso, uma andorinha só não faz verão. Sim, Então, por isso que a paciente às vezes vem me procurar por queda de cabelo, mas vamos investigar intestino, sono e por aí vai, porque nós somos um todo, então não tem como, avaliar apenas um ponto, sim. né. Uhum. E cada vez mais a gente, nos congressos, nos estudos de qualidade, tem mostrado que realmente o estresse, ele é o grande mal do século. Porque o estresse, ele vai afetar no teu sono, que vai afetar na qualidade da tua alimentação, que tu não vai ter condições de fazer atividade física e, É, como diz, vai ser uma pecinha que vai uma descarrilhar bola de uma neve. bola de aumentar uma bola de neve, trazendo muitas Sim. doenças. Uhum. Muitas doenças acabam não sendo de fundo, sendo fundo emocional, o corpo somatizando, Sim, né. Então, eu sempre vou até onde a a minha profissão permite, mas eu sempre estou falando dessa sim, questão do gerenciamento, do estresse, de a gente muitos exames a gente olha pelo cortisol que está sim, elevado, e o cortisol às vezes está elevado sim por, hábitos, sim, que é o dormir tarde, o acordar cedo, ou o acordar tarde, né? Cada sim. fase de vida tem uma quantidade de sono ideal, Uhum. alimentação com ultraprocessado, o consumo excessivo de álcool, o consumo excessivo de cafeína. Então, a galera jovem, principalmente, tem consumido uma quantidade de energético absurda, Sim, no lugar de água. Então, a gente vai juntando esses pontos e vai vendo essa questão, principalmente, do gerenciamento de estresse, como que é o seu dia, sim. né? Aí a gente vai conversando, ai, como é que acorda, e filho, e marido, e dona de casa, e uma Aham. empresa, nananana. E a gente tenta passar algumas orientações, em alguns casos extremamente específicos, a gente encaminha, aí pede ajuda pro Sim. profissional, pro terapeuta, e às vezes psiquiatra até, porque precisa de medicação pontual naquela situação, né? Sim, Mas sim. eu sempre falo pro paciente, tem que ter uma base boa. O básico Uhum. bem feito a gente sempre tem que estar fazendo, Sim, e suplementação, acabam sendo essas, são os detalhes, são sim. os cerejinhas do bolo, assim. Tá. Ana, você comentou, né, sobre o uso, né, excessivo de energéticos, né, que contém a cafeína. E você, em relação ao sono, você acha que a cafeína atrapalha ou ajuda, né? Então, de grande parte pelo consumo excessivo, obviamente ela atrapalha. Existe aquele número, aquela populaçãozinha pequena que: "Ah, mas eu tomo um café e durmo". Sim. Sim,
tem essa pessoa, né? Tem esse grupo de pessoas, porque elas têm uma dificuldade na metabolização de alguns alimentos, né? Então tem pessoas que têm a metabolização mais fácil, ou seja, toma um café, acorda, toma um chá de camomila, abaixa, toma uma medicação para dor de cabeça, já passa. E tem pessoas que não, que têm essa resistência. Porém, mesmo essa pessoa que consegue tomar o café 10 da noite e ir dormir, Sim. quando ela retira esse cafezinho das 10 da noite, ela percebe que o sono dela é de uma qualidade muito melhor, porque ela consegue passar por todas as etapas do sono com maior qualidade, né? Então, no consultório, isso eu sou bem enfática, assim. Então, cafeína não está só no café, está nos refrigerantes à base de cola, até no cacau, no nosso chocolate, numa quantidade, mas no guaraná, nos energéticos, alguns chás, como chás verde, preto. Então, eu sempre falo, 15 horas, 16 horas estourando, passa ré. Não se Sim. toma mais cafeína, porque o corpo, sabiamente, já tá na hora do momento, o dia já tá começando a cair, tá vindo a noite, o corpo tá entendendo que eu não tenho que estar agitado. Eu tenho que entrar em relaxamento, porque daí o corpo vai fazer um outro processo. Sim. Então, sim, a gente tem que ter o controle desse consumo de cafeína, sim. Sim, sim. É porque muitas das vezes as pessoas tomam um pré-treino no final do dia e vai malhar. E aí ficam aceleradíssimas, Eufóricas. né? Uhum. Adrenalina e tudo. E aí, logicamente, que nesse momento ela não consegue desacelerar para se preparar para o sono, né? Porque nós temos o ciclo circadiano, que é a hora que o sol nasce, é a hora que a gente acorda, aí no final do dia já o sol vai se pondo, aí a gente já entende, né? Porque o nosso corpo é muito sábio, Perfeito. que é a hora de desacelerar, a hora de se preparar para dormir. Só que hoje em dia tá tudo muito, né? Acelerado. Sim, as pessoas tomam um pré-treino, que às vezes tem altas doses de cafeína também, junto desse pré-treino, ficam extremamente aceleradas, não conseguem ter um sono de qualidade, acordam, né, dormem, mas não dormem, não passa por todas as fases, a gente sabe disso, né, acordam cansados, com a sensação de que não descansaram, não dormiram. E aí vem o mau humor, né, Falta produtividade. sim, produtividade, e aí o dia não consegue render. Nesses casos, tem algum alimento que a gente possa, né, ingerir e dar essa disposição, esse up, sabe, parece que a gente porque eu sei que tem chás, né, tem chás que ajudam a gente a dar esse vigor pra gente estar um pouco mais alerta ali, pra poder seguir o nosso dia, né. Porque eu vejo muito nós, né, mães, assim, quando o filho, meu Deus, não dorme, por algum motivo à noite, chega, a gente vai, fica naquela cochila, volta, vê se está tudo certo, e aí quando acorda, meu Deus, parece que passou um caminhão, né, em cima da gente, a gente fica extremamente cansada, mal-humorada, meu, tem hora que dá vontade de, meu Deus do céu. Socorro, Deus! Sim. É. Tem algum alimento ou alguma prática que você usa dentro do consultório para ajudar essas coisinhas. essas mães ou alguém que passa por isso, né, que possa trazer, assim, uma ajuda mesmo, né? Sim. E isso que tu falou, Mari, ela é realmente assim, como o meu público é 99% feminino, as mãezinhas sofrem muito com isso. E daí o erro que acontece dessa mãe, como ela acorda cansada, o que ela vai fazer? Ela vai tomar café. Sim. Ou, né, o energético, ou o chá verde, porque ela vai precisar desse estimulante para dar conta do dia dela. E isso vai criando uma bola de neve, né? Então, realmente, um dos maiores desafios de consultório é realmente educar essa mãe, porque às vezes até já aconteceu de eu pegar que a criança já tá dormindo, mas é a mãe que fica naquele sono de alerta até ter essa desconexão, assim. Então a gente sempre fala, assim, tem alguns casos em que o pediatra ensina a mãe ao bebê dormir. Então a gente entra também nessa educação com
os pais, com a mãe. Sim, Porque realmente daí acontece toda essa desorganização no dia seguinte, sim. e a bola de neve só aumenta. Algo específico, um alimento? Não. É claro que daí essa mãe, ela vai ter o estímulo da cafeína no dia, a gente tem que começar a trabalhar o controle. Mas o que a Sim. gente faz? Que acaba ajudando no consultório é o gerenciamento do estresse. Sim. Então, vamos organizar a rotina para que a gente consiga não ficar usando como escape o excesso de cafeína, e daí o excesso de gordura e açúcar, porque é o que a gente vai ter mais vontade de comer. Sim. Então, a gente manter esse corpo muito bem nutrido, e daí nesses casos, dependendo da rotina da mãe, a gente entra com suplementação de vitaminas e minerais para deixar esse corpo nutrido e tentar manter esse eixo, porque não necessariamente a gente precisa tomar, como eu falei, a melatonina, o GABA, o ashwagandha, a fitoterapia para regular esse eixo. Às vezes esse corpo está desnutrido e também está impedindo um sono de qualidade. Então, como suporte, já que por muitas vezes acontece de não ter, que é uma fase da vida da mulher. Sim. Então, a gente trabalha muito com a questão de suplementação de alguns nutrientes, como cromo, até o 5-HTP, o L-triptofano, para ajudar na energia, disposição e trabalhar a ansiedade dessa mãe. Sim. Eu lembro muito quando eu tive a Júlia, nós estávamos num processo de mudança, né? Nós nos mudamos para Santa Catarina e eu estava assim, quase já tendo ela, né? Parindo ela. E quando eu não tive muita rede de apoio. Então, a privação de sono nas minhas gestações e pós, né, foi o que mais me desregulou, assim. Porque na Júlia, então, eu lembro que eu fiquei, assim, muito fora de mim. Teve um episódio que eu fui esquentar água e eu tinha uma chaleira elétrica. Era só ligar na tomada, eu fui colocar no fogão a chaleira elétrica, para ver como a privação de sono, o que que Sim. ela faz no nosso corpo, né. Eu estava completamente fora de mim, eu estava exausta, porque eu tinha uma recém-nascida, que é mais uma criança de 3 anos, que também demanda bastante atenção, e sozinha, né, porque meu marido trabalhava e nós não temos família perto, enfim, não tem essa rede de apoio. Teve uma hora que eu comecei a sentir, assim, o cheiro da fumaça e tudo, eu fui olhar, meu Deus do céu, a sorte é que eu olhei, foi rápido, assim, deu para conter ali o estrago que eu tinha feito. E aí teve uma hora também nesses episódios que eu fui abrir o freezer, tinha pano de louça dentro do freezer. Aí eu falei pro meu marido: "Olha só, eu preciso de ajuda, não tô conseguindo", e a minha filha, ela não tinha uma rotina, né, porque a criança ainda tá aprendendo, ela ficava a noite toda sem dormir. E aquilo, porque era uma experiência diferente para mim, porque a mais velha era super tranquila, dormia muito bem, agora a mais nova, a Júlia, meu Deus do céu, era assim, teve um dia que eu vi o sol nascendo, assim, com ela no colo, eu falava: "Gente, não". E a criança ali nessa situação, ela sente o nervosismo da mãe. Sim, Então fica uma exatamente. troca de energia, Sim, tanto pro bom pro ruim, né? Ela vai exatamente. gerando essa ansiedade daí que ela não Sim, consegue relaxar e dormir sim. também, né? Exatamente. Tanto ela quanto a de 3 anos, porque ela também me demandava bastante. E aí eu precisava estar bem para para Liz e ao mesmo tempo para Júlia, né, que era pequenininha e consequência disso eu comecei a ter pouca produção de leite, porque eu Sim. estava Extremamente extremamente estressada, cansada. exausta, né, e aí foi a fitoterapia que foi ajudando, né, algumas que maravilha. tinturas, que a pediatra me passou na altura, que era para ajudar na produção de leite, porque aí nós mães já temos mil e tantas culpas. E aí com isso, como assim eu não estou produzindo leite para alimentar a minha Sim. filha? Só que eu estava extremamente cansada, o meu corpo, né, estava Sim, tava entrando em colapso, sim. né? Hormônios, é tudo que a gente precisa lidar, e aí eu ia
tudo isso eu descontava na comida. Uhum. Porque eu estava sem dormir, privação de sono, estressada, tentando lidar ali com as 2 crianças, era também tudo bem que eu já tinha uma filha, mas aí Cada um é cada um é um, e aí eu comecei a descontar na comida, né. E eu comia, assim, eu ficava horas, assim, bastante tempo sem comer e quando comia era aquele volume, né? pratão, né. Uhum. Mas que era mais carboidrato, Sim. adoro uma massa, né, um macarrão, e aí eu comecei a ver que o meu corpo começou a mudar, Uhum. porque eu comecei a engordar bastante, e aí a gente vê a celulite, tudo isso, e a gente vai vendo onde começou, foi lá atrás, na privação de sono, no cansaço extremo, e aí vai puxando, né, ali Um novelo, né, sim, que que tem e isso é muito comum, porque, assim, a comer é muito gostoso, é sim, uma delícia, nossa, é nossa, uma delícia, é prazeroso. muito prazeroso. E nesse nível, quando chega a pessoa, que no teu caso era muito específico, que a gente Sim, sabia a causa, era uma sim. questão hormonal Aham. naquele momento, Sim, e uma fase de vida com uma recém-nascida, né. exatamente, sim. Mas, outras causas acabam nessa mesma consequência, que é o a Exa gente tá ali comendo, porque, né, é o que tem de maior prazer naquele momento, é o comer, sim, e é incrível, é colocar um carboidrato na boca, botar uma massa com bastante queijo, um sim, molho, aquela fatia sim. de bolo chocolatuda. Ai, Sim, vem o bem-estar. É isso, porque é tudo sim, neuroquímica no nosso corpo, sim, né. Então realmente estava lá de trás. é, Então, paciente que eu atendo, eu já atendi pacientes da enfermagem, que trabalhavam em vigilância, em segurança, ou seja, não dormem, sim, porque é aquele plantão noturno. Então, obviamente, o nível de cortisol desse paciente sempre vai estar alto, e o de serotonina sempre vai estar baixo, e a pessoa sempre vai estar, obviamente, ela pode até tentar fazer, uma dieta mais restritiva, mas ela vai acabar engordando por essa questão hormonal. Pode ver que até essas pessoas, elas são mais inchadas. sim, Nem sempre estão acima do peso? Estão. sim. Então, por quê? Esse hormônio cortisol, pela privação do sono, tá tão grande que, além da gordura, ela tem esse edema, esse inchaço devido ao É o cortisol. cortisol. Uhum. Então é muito clássico isso, Sim, tá. Então, sim. a partir de 3 noites já mal Uhum. dormidas, a gente já começa a Sim, desequilibrar esse eixo sim, e tem essa cascata e a gente acaba sim, descontando realmente, sim, nas comidas mais calóricas, é. fatalmente. E você, por exemplo, tem mães, e gestantes que elas, muitas das vezes, elas já começam a cuidar, né, da alimentação. O sono é algo, assim, que é bem particular, porque depende da criança, né. É Mas tenham rede de apoio, é muito fundamental. Isso é importante. gerenciamento de Sim, estresse. é muito importante, como a Ana falou, gerenciamento de estresse, para você estar bem para cuidar do seu filho, da sua filha, peça ajuda de verdade, porque muitas das vezes a gente acha que é capaz de fazer tudo, só que o corpo padece, né, a É. gente vai só acumulando, estresse, privação de sono, achando que tá arrasando, né, Aham. só que não, se permita pedir ajuda, nessa rede de apoio que você tiver, para você tomar um banho, para você fazer uma alimentação, Consciente, equilibrada. Isso, presente ali, tá naquele exatamente. naquele seu momento, Isso. né. E essa rede de apoio, assim como a Mari também, que não tem, família aqui, Sim, a gente sempre pensa que é o importante, né, a sim, rede de sim, apoio pessoas, né. sim. Mas hoje em dia, gente, robô aspirador é rede de apoio, Sim, máquina de lavar é rede é de vida. apoio, né, De air lavar louça, fryer é máquina de lavar lava roupa e louça e louça. louça. Então, Sim, é assim, vida, meu Deus. exatamente, vamos pegar a Sim, tecnologia, o que tem ao nosso sim, favor, né, pra gente que não tem essa condição de ter a família tão sim, perto, assim, e que realmente é extremamente importante. O saber pedir ajuda, gente, não é fraqueza, muito pelo sim. contrário, eu sempre falo para as mães, É você cuidar. tem que ser, egoísta, pensar você em primeiro, porque mamãe não pode adoecer. Sim, A mãezinha, ela tem que estar com energia, sim, disposição, pra cuidar daquele serzinho da família e
do sim, trabalho e dela mesma. Então, realmente, a mãe, ela tem que ser mulher primeiro e cuidar, sim, sempre de si, da sua sim. saúde, do que é importante para ela. Até para ela ficar bem para essa criança, né, porque o filho Exatamente. quer uma mãe feliz, não uma mãe frustrada, né, Exatamente. e cansada, sempre exausta, porque quando a gente está cansada enfim, estressada, a gente também não consegue ter um tempo de De qualidade. qualidade Uhum. com a criança, porque a gente fica pensando em mil e uma coisas, não consegue reservar aquele tempo ali com ele, de sentar no chão, que também às vezes é muito bom para nós, né, é muito Exatamente. bom, é essencial, Exatamente. assim. Exatamente. Eh, Ana, você atende muitas pacientes, né, gestantes e pós-gestação também para fazer esse acompanhamento, tanto da amamentação, e até às vezes uma nova fase, né, Uhum. porque a gestante é uma coisa, pós-gestante é outra, né. Fazer essa regulação nutricional, porque aí precisa, repor, Muita né. coisa. Muita Como é que é a tua prática dentro do consultório, assim, né, é. para essas pacientes? Então, como eu já estou quase 15 anos na área clínica, né, mais de Sim, 20 formada, então eu já peguei as minhas pacientes lá que começaram, que quiseram vir emagrecer 2 quilinhos e foram, eh, amadurecendo junto comigo. sim. Então engravidaram e eu acompanhei essa gestação e acompanho esse bebê que fico muito feliz. Mês passado nasceu um bebê meu. Hã? E é muito importante isso, porque realmente, assim, além de uma nova fase, é uma nova mulher. Sim, Não tem como. sim, Não tem como, porque o boom hormonal que essa mulher tem, como a gente falou, que influencia total nesse sono, na qualidade desse sono, e às vezes a gestação foi tudo ok, mas o sim, puerpério, há uma demanda, né? E às vezes o puerpério é legal, mas tem também essa sim, oscilação hormonal. Então, essa mulher, quando a mulher quer engravidar, quando é algo planejado, gente, 2 anos com antecedência. Sim. Aconteceu? Beleza, vamos partir daqui para frente. E esse sim, corpo, ele realmente tem que estar nutrido, tanto na base alimentar como suplementação. Porque daí ali é suplementação para dois. E a natureza, ela é tão perfeita que tudo vai para esse bebezinho. Aí o que sim, sobra é para a mãe. sim. E às vezes, se ela não tá bem nutrida, não sobra É, muito. sim, Aí é óbvio que ela vai estar cansada, desanimada, achando que tá com depressão e às vezes é falta de sim, nutriente, cabelo, unha. Então, isso é muito comum, tanto durante a gestação e principalmente depois no puerpério, quando ela tem sim, a amamentação, o aleitamento materno, a privação de sono. Então, quanto mais ajustado isso durante esse período desses 9 meses, menor as consequências do puerpério. Então, é um sim. puerpério mais leve, ela consegue atender isso, né, ter mais qualidade, tanto com ela quanto com esse bebezinho. Sim, sim. Ah, muito legal isso. Eu amo esse universo, né, de maternidade, de saúde, bem-estar, sono, é assim, um universo que eu sou apaixonada. Ana, assim, sempre que as pessoas vão buscar uma questão de emagrecimento, né, eu vou falar mais no âmbito feminino, assim, que Uhum. é mais o nosso o nosso Meio, nossa né? elas vão buscar mais para um estilo de vida, bem-estar, porque hoje tá muito nisso, né, acho que depois ali do processo que a gente passou, né, da pandemia, as pessoas estão olhando mais para a saúde, para o bem-estar, estilo de vida, qualidade, né, tanto que coloca também a higiene do sono, o dormir bem como um dos pilares essenciais. Como você, na tua prática clínica, você também traz de uma forma, assim, integral, para que a pessoa não é o ponto final é o estético, né, o final é o estético, a consequência, né, na verdade é a Exatamente. estética, Uhum. mas tem muito antes de chegar na estética, né, tem muito antes desse Exatamente. emagrecimento, da autoestima, da mulher se olhar, se gostar, né, Uhum. caber naquilo que ela tá vendo ali. Como é que dentro porque tu fazes uma prática nutricional ali, mas também é muito mental, né, da Total. mentalidade, de trazer a pessoa para si, dizer: "Olha, eh, hoje nós estamos aqui, nós podemos ir por ali, depende muito de você, Uhum. mas
a gente precisa seguir esses passinhos aqui, né? Tem um É todo um processo. processo, exatamente. E isso, a gente sempre tem que ver o copo meio cheio, né? Sim. E eu acho que depois do que nós passamos há 5 anos atrás, né, com a pandemia, foi bem isso. De 2019, vamos colocar para trás, realmente, assim, o grande público, eu trabalhei muitos anos por uma academia exclusiva numa academia exclusiva para mulheres, e toda mulher acha que tem 2 quilos para emagrecer. Toda mulher acha. A gente acha que esteticamente ela tá super bem, mas ela acha que precisa emagrecer. Então, sim, o primeiro, qual era o seu objetivo? Ela sentava na minha frente, emagrecer. Porque minha gordurinha aqui, nananana, totalmente de cunho estético. Passar o que a gente passou, né, não tem como não sair transformado, Sim. né? Então, e isso assim, que pra mim fez nutrição justamente como prevenção e não como tratamento, foi sensacional. Perfeito. Foi sensacional. E as pessoas começaram a ver isso, que realmente, assim, os 2 quilos não importam, mas o que impactam na qualidade de vida dela. Porque começaram a perceber que os exames laboratoriais estavam alterados, que realmente ela não tinha energia, disposição, imunidade baixa. Então, realmente, assim, ali quando liberaram as consultas novamente em 2020, final do 2021, a primeira coisa que a pessoa queria era imunidade. Sim. Porque eu não quero. Sim. Não quero passar o que meu familiar passou, o que eu passei. Sim. Então, hoje sim, a pessoa, o primeiro objetivo, ela vem, saúde e qualidade de vida. Sim. Eu preciso emagrecer. Mas é porque daí também tem um casamento, também. Então, a Sim. estética acaba sendo uma consequência. Eu fico muito feliz, porque realmente é o que eu falo, não é sobre um manequim. Sim. 36, 38, não. Essa mulher que ela se acompanha comigo, que graças a Deus as minhas pacientes vão e voltam e ficam um tempo comigo, é justamente sobre isso. Vem um amadurecimento junto. Sim. Então, com o amadurecimento, ela vem também assim que ela quer encontrar sua melhor versão. Sim. Então, é a gente ter essa nossa melhor versão, de a gente se olhar no espelho e se amar e se gostar. E, gente, às vezes é uma coisa tão simples. Eu atendo paciente que falava que, meu Deus, agora consegue cortar a unha do pé. Sim. Porque perdeu 5 quilos. Pensa Sim. todo dia, tu carregando um negócio de 5 quilos assim, todo dia. Tu consegue carregar 5 quilos todo dia? E às vezes essa pessoa... Então, assim, a obesidade, ela é uma doença. A gente não tem que romantizar ela. Ela tem CID. E sim, uma hora a conta vem. Sim. Uma hora a conta vem. Então, por isso que hoje eu vi que depois desse boom que a gente teve, as pessoas estão muito mais preocupadas com saúde e qualidade de vida do que com manequim. E isso, por um lado, me deixa muito feliz, porque foi que eu decidi fazer nutrição aos 14 anos de idade. Então, eu também sou apaixonada por isso. E a gente vê, né, quando você fala sobre nutrição, sobre esse universo, né, o teu brilho no olho, a forma que você fala, e não só, a forma que você impacta as outras pessoas, né, as outras mulheres ou as pessoas, os teus pacientes, né, não só mulheres, homens também, de transformação para uma melhor versão, porém num âmbito de saúde, num âmbito de bem-estar, da pessoa estar ali bem, tanto esteticamente quanto saudável, né? Exatamente. Porque eu acho que o importante é isso, é Exatamente. você estar saudável. Exatamente. E essa questão do emagrecimento, gente, a estética, ela não é futilidade. Sim. A estética, ela mexe, isso com um homem, com uma mulher, né? A gente acaba falando mais do público feminino porque é o meu grande público, mas quando ela chega, que ela, com o objetivo principal que ela atingiu, que é melhorar os exames, qualidade de vida, energia, disposição, imunidade, mas que ela entrou naquele jeans que ela queria, aquela camisa tá folgadinha, Sim. ver isso na reação, no rosto dessa mulher, e daí tudo muda. Sim. Tudo muda a relação dela com ela mesma, porque daí ela muda a relação com o marido, com o filho, ela começa a se vestir melhor, querer se arrumar, e a gente não tá falando do tipo de roupa, mas ela se dá uma importância a qual ela não estava se dando, ela estava se deixando de lado. Exatamente. Então, isso é tão gostoso de olhar pra ela, assim, e eu choro junto com ela. A gente já conversou e já teve várias... É tão gostoso, Sim, porque assim, eu sempre tive também, eu fiz nutrição porque eu sempre tive briga com a balança, assim. E até entender que
que o biotipo das capas de revista dos anos 90, que eu sou dessa geração, não era o meu biotipo, que eu tinha que Sim. me respeitar, que eu nunca ia ser aquele manequim 34, 36. Então, eu entendi, mas eu posso ser minha melhor versão, Sim. né? Sim. Então, hoje eu com 42 e atendendo esse meu público que vai também amadurecendo, e a gente vê a importância disso, de como é bom, assim, como é bom ter uma noite de sono. Sim. Como é bom, eu tenho pacientes que falam assim, porque eu sou coruja, eu produzo depois nossa, de noite tem uma mega produção. Meu amor, alguma coisa tá errada. Sim, Porque a conta vai chegar. a natureza, ela é sábia, a noite foi Sim, feita sim. para dormir, É. amanheceu é para começar a produzir. Sim, Então, exatamente. realmente, e chega uma hora que o próprio corpo, não só do amadurecimento mental, emocional, vem o físico, né? Por mais que seja aquela pessoa que produzia, não, então agora não, agora a Sim. noite é feita para dormir, eu realmente não consigo mais, eu produzo durante o dia. Então tudo é muito sábio, a gente tem que se escutar, a gente tem que ter esse olhar interno e se respeitar. Eu acho isso muito importante. E às vezes até a educação, né, por exemplo, assim, é você criar uma rotina, né, de dizer: "Não, agora é a hora de eu parar de ver o celular, parar de ter, hiperestímulos e me preparar para dormir". Porque se você não, na hora que é a hora de você desacelerar para você dormir, é a hora que você está produzindo, tá tudo bagunçado, né, não tem uma rotina, né. E como Exatamente. falam, né, a rotina, muitos falam, e é verdade, a rotina liberta. Nossa, Liberta demais, porque a gente consegue seguir os processos do nosso dia a dia, exatamente. produzir e ver frutos disso, né, Porque ver sobra hora no teu dia. A exatamente. partir do momento que tu tem, e isso é com tudo na vida, quando a gente tem organização, planejamento, e realmente no começo, gente, Sim. é muito mais fácil tomar uma baguinha para tentar dormir. Sim. Seja natural ou seja, né, medicamentosa. É muito mais fácil eu sentar lá na maca da massagista, que é maravilhoso, Sim. e sim, é a cereja de bolo no Sim. tratamento estético, no tratamento de emagrecimento, do que eu fazer o básico, que é acordar às Sim. 5 horas da manhã para poder ir pra academia. Sim. Que é eu resistir ao bife à milanesa e comer meu arroz e feijão com o meu bifinho grelhado. Então, é muito mais difícil, mas é importante, porque exatamente, eu não preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre falo para o paciente, não, calma, tu vai sair daqui, porque agora vou fazer dieta, vou no mercado, vou comprar isso. Não, calma, vamos sentar, vamos organizar e pôr. O que é prioridade aqui? O que está mais impactando? É o sono? Então a gente tem que começar. Então a mudança vai ser essa. Sim. Então não adianta eu falar para ele tomar o chá verde lá dos Alpes. Sim. Não vai funcionar enquanto ele não tiver a base bem feita. E é todo dia. Hoje eu conversei com um paciente sobre isso. Ele falou: pô, mas tu quer que eu acorde e tome meio litro de água? Sim. Eu falei: tá, calma. Tu tá tomando quanto hoje? Eu já tomo 300. Então, se por uma semana você tomar 350, 400, em um mês você vai chegar na meta que a gente estipulou, que é 500. Sim. Então, rotina é Pequenos insistir. hábitos, Pequenos hábitos, são passinhos, porque daí uma hora vira no automático, que nem escovar o dente, que nem tomar banho. Sim, exato. Mas é insistir. E não é todo dia perfeito. Tem dia que a gente escorrega e cai, porque o caminho nunca é reto. E é eu tentar fazer de novo. Sim. E assim vai. Sim. E o sucesso, né, da gente conseguir chegar ali na nossa meta, nos 2 quilos, ou depende muito disso, dos pequenos hábitos, de um passo de cada vez, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Total. Ele vai preferir ficar sentado no sofá ali, de boa, comendo chocolate, sem esforço algum. E isso depende muito de nós, porque nós é que somos donos do nosso corpo, da gente ter essa mentalidade de dizer: "Não, basta, agora eu vou sim levantar às 6 da manhã, vou pra academia, não vou comer", porque aí você olha uma batata frita e um frango grelhado, o que tu quer? A batata frita? Óbvio. Claro, que é uma delícia. Sim. Então a gente vai: "Não, vou pro frango", e vai mudando. E não é um processo fácil, né. Não. Às vezes é bem desafiador, porque o dia a dia, a gente vai: "Não, só hoje uma batatinha, Eu mereço, né? sim, vai dando esse compensar, né, dando
esses prêmios, né, não, só Exatamente. hoje. Só que o só hoje vai criando um Vai aumentando essa bola de neve, como a gente exatamente. falou. E eu sempre falo para o paciente assim: sim, é gostoso, a gente tem que se permitir, mas sempre tentar trazer isso para a consciência. Sim, Vai comer aquela batata frita que você gosta? Então tá, então eu vou sentar e eu vou contar e saborear ela. sim, Não vai comer essa batata frita no dia que tu tá com um baita de um problema e tu acha que tu merece. Tu sim, não vai saborear, sim, não vai resolver o teu problema, e daí tu vai arranjar outro. sim. Porque daí não vai ser só aquele ali. Aí de Uhum. noite, porque daí vem com aquela desculpa, já Sim, que, sim. vai tudo. E Vai, assim vai no almoço, vai no jantar, e vai no. sim, E daí o teu problema, tu tinha um, aí tu tem dois, exato. né? Perfeito. Uhum. Então, sim, a gente pode tudo e deve, porque como a gente falou, comer é muito prazeroso, mas é tentar trazer para a consciência, para aquela fase ali de tipo, agora eu vou sentar e vou comer uma batata frita, o Sim. meu bolo de chocolate. Ah, E não é fácil também. Tem dia que eu também sim. como minhas emoções. Isso é fato, Sim, né? sim. Mas quanto mais a gente tem essa organização, esse planejamento, estar nutrido, menos a gente vai ter esses desejos, esses Sim, rompantes. sim, E daí a coisa flui de maneira bem melhor. sim, muito bom. Ana, e você pode dar pra gente aqui 3 dicas de que sejam dicas práticas que as pessoas consigam, colocar no seu dia a dia, de algo assim que pode englobar na rotina, colocar na rotina de alimentos ou práticas, pra melhorar, né, a qualidade do sono, melhorar o dia a dia dessa pessoa, dela estar mais disposta, pra produzir, trabalhar, enfim, cuidar dos filhos. Que você poderia passar pra gente, pra nossa audiência, esses passinhos, né, que é processos, passos Sim. para melhorar o Eu vou dia tentar da puxar a minha sardinha para mim, obviamente, porque eu sim, tenho certeza que vão vir muitos profissionais, né, que vão tá falando sobre tanto esses pilares que eu comentei, que influenciam muito sim na uhum, qualidade do sono, sim, né. Mas falando na nutrição, eu acho que como eu falei, assim, a gente ter esses nutrientes ao longo do dia e principalmente no café da manhã. Então, como eu falei, o café da manhã, gente, não necessariamente precisa ser 6. uhum, Pode ser às 9, às 10, quando vem o seu apetite, hum, né? Então, combinar essa proteína com esse carboidrato. Então, uma panquequinha sim, de banana com aveia, uma vitamina com o abacate também, que é uma fruta super interessante, sim, e colocar ali que tem o leite, tem a aveia, ou até para quem gosta mais do salgado, o famoso avocado toast, aquela torradinha com abacate e ovo, ou só o pãozinho com ovo, né? Então ali a gente tem combinação de complexo B, proteína magra interessante de qualidade, tá? Segunda dica, eu gosto muito da fitoterapia, como eu já disse. Então, incluam chá na sua vida. Gente, chá é vida, sim, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com chás digestivos, porque durante o dia, trabalhando essa digestão, a gente também consegue ter uma melhor noite de sono. Então, trabalhar com chás como funcho, erva doce, hortelã, e daí, ali, quando você já está em casa, trabalhar com chazinhos mais calmantes, mais 1 hora antes de dormir, para não ter que levantar para fazer sim, xixi de madrugada. Então, de noite ali, por volta de 8, 9 horas, 1 hora antes de você dormir, investir nos chazinhos como camomila, passiflora, que é o maracujá, melissa, capim, cidreira, são bem sim, interessantes. perfeito. E jante proteínas leves, tá? Se possível, quem gosta da vibe hoje em dia vegetariana, vegana, é excelente. Então, agora friozinho, uma sopa de lentilha, de ervilha, um creme de abóbora, né? Ou fazer uma omelete. Então, peixes, frango e ovos são proteínas de mais fácil digestibilidade. Então, isso facilita muito a nossa qualidade de sono. Ana, muito obrigada. Tenho certeza absoluta que a nossa audiência vai colocar em prática isso, porque são dicas para a vida, né, É são verdade. maravilhosas. Ana, aqui no nosso podcast, eu sempre faço uma pergunta, que é uma pergunta um pouco mais profunda. Eh, que um dia foi farol na tua vida, né, e que hoje pode ser algum hábito, alguma prática ou ritual que você faça, que lá atrás foi um farol para te direcionar e que hoje também pode ser farol na vida das pessoas que estão, né, nos ouvindo, nos vendo. O que que para ti
né, foi esse farol que hoje a gente pode compartilhar, né. Ai, gente, que difícil com uma coisa só, porque a gente vai estudando e vai Sim, aplicando, é tanta sim. coisa, assim, que me passam várias ideias agora nesse momento, assim, mas que o meu coração manda. Sim, é bem Eu, profundo. eu comecei a estudar na pandemia. Eu comecei a estudar sobre a medicina Ayurveda, que é uma medicina indiana. Eu gosto muito dessas medicinas milenares, né, como a chinesa e a indiana. E um dia falaram pra mim raspar a língua. Então, mas eu já faço isso, eu escovo meu dente e eu raspo a língua. E nosso corpo, ele produz toxinas, né? Tudo que ele gera de material, então produz hormônios, enzimas digestivas. De noite, nosso corpo, ele tá assim em grande produção mesmo, assim, a todo vapor. Também toda produção gera lixo, que são as toxinas, a gente elimina na urina, nas fezes, no suor e também na língua. Então, a nossa língua é como se fosse um capachinho, o tapete da porta de entrada. E raspar a língua, então, se a gente raspar a língua hoje em dia tem os raspadores de metal, eu ensino os pacientes até com uma colherinha de inox, a gente tira esse excesso de toxina e não ingere de novo quando toma uma água, café da manhã. E isso impactou muito na minha vida, impacta nos pacientes que falam que realmente quando começa não conseguem mais parar, porque é uma toxina eliminada, então gera mais energia, disposição, melhora paladar. Então, pacientes que não conseguiam comer chocolate meio amargo, tinha que ser extremamente doce. Sim. Nosso paladar melhora, ele tem maior receptividade para paladares mais, para diversificar o paladar, então consequentemente se torna mais nutrido. Então foi algo que eu comecei a estudar, me apaixonei e passo para todos os meus pacientes Sim. começar o dia dessa forma, raspando ali. Sim. E é um ritual, né, uma prática, nossa, engrandecedora, né, porque ajuda e prepara, eu lembro que você falou, né, que vai preparar para você absorver os nutrientes, né, quando você... Exatamente. Ana, muito obrigada por você compartilhar o conhecimento, por compartilhar toda essa tua prática clínica, né, e trazer todo esse conhecimento pra gente. Obrigada mesmo por você ter aceito o convite, ter vindo até o nosso podcast. E agora fala para nossa audiência como é que as pessoas podem, né, te encontrar, o teu consultório. Então, primeiramente, eu quero agradecer, eu estou muito feliz, muito honrada, primeiro porque tu é uma querida mesmo, né, eu já viria pela Mari, e o projeto, e sim, é maravilhoso, e realmente pra gente que gosta dessa coisa de saúde, de qualidade de vida, e realmente, assim, o sono é algo extremamente importante. Você pode me seguir nas redes sociais, o meu Instagram é @anavieira.nutri, eu tenho um consultório físico aqui em Blumenau, Santa Catarina, no Centro Clínico Santa Catarina, o famoso Prédio Redondo, que fica ali próximo ao hospital, e faço atendimentos online para quem também é de fora da cidade. Ali no meu Instagram, @anavieira.nutri, tem todos os canais, endereços e WhatsApp para você entrar em contato. E mais uma vez, Mari, muito, muito obrigada. Imagina. Então, encerramos agora o nosso episódio. Foi uma conversa riquíssima sobre nutrição, saúde do sono. Espero que tenha impactado você e se eu puder dar um conselho ou agregar alguma coisa de toda essa conversa que a gente teve para a sua vida, para você que está nos escutando, nos vendo, cuide de você, cuide com carinho, coloque alguns hábitos no seu dia a dia, pequenos hábitos, para realmente você cuidar da sua saúde, né? Porque o nosso corpo é o nosso templo sagrado e a gente precisa cuidá-lo com cuidado, com amor. E eu espero vocês no próximo episódio. Então, até lá, muito obrigada e um beijo.